Olá, pessoal. Então, ah, conforme a gente conversou ali no WhatsApp, vamos para a nossa aula de número 13, aula de sexta-feira. Só conferindo aqui se está tudo certo. Está gravando? Está gravando. Bom, então, nessa aula, né, a ideia é resolver um exercício de cada assunto. Então, nós vamos ver um exercício sobre esse assunto. Eu vou destacar aqui, início, né? Nós vamos fazer um exercício sobre como determinar a fugacidade quando eu tenho dados experimentais do fator de compressibilidade, e nós vamos fazer um exercício, né, sobre propriedades em excesso. Tá? Então, nós vamos aprender aí sobre como tratar esses dados experimentais. Tá? Então, o plano de aula, né, é resolver dois exercícios, né, e aí do primeiro exercício vai ser a atividade 6 e do outro exercício, atividade 7. Como assim? Ora, nós vamos ver a fugacidade a partir do fator de compressibilidade, vai resultar na atividade 6. Então, nós vamos fazer um exercício e eu vou passar outro para vocês resolverem. Quero ver se vocês têm essa capacidade. E o outro, nós vamos estudar, né, em particular, né, o volume molar em excesso. Tá? Nós vamos estudar essa propriedade parcial, o que é essa é a segunda etapa. Daqui, nós vamos realizar um exercício e essa vai ser a atividade de número 7. Tá? Então, essas atividades que eu estou pedindo, tá? Vocês vão ter aí até o dia 19 de novembro para postar, certo? Dia 19 de novembro também, lembro, que é a prova. Certo? Então, vocês já vão usar também essa aula gravada aí para vocês estudarem para avaliação. Então, vamos lá. Na aula passada, né, nós falamos sobre a fugacidade. E eu ensinei vocês a encontrar o coeficiente de fugacidade a partir de dados experimentais da tabela de vapor, quando a gente trabalhou com água. E eu ensinei também como estimar o fator de compressibilidade, aliás, o coeficiente de fugacidade e a fugacidade a partir de uma correlação Lee-Kessler. Hoje, eu vou ensinar vocês a estimar a fugacidade a partir do fator de compressibilidade. Tá? Então, o exercício que nós vamos resolver para esse assunto, tá, é o exercício que é o 11.16, tá? Nosso capítulo 11 lá do livro. Bom, ele não deixa de ser também, né, uma maneira de estimar a partir de dados experimentais. Tá? Então, não é uma correlação generalizada. Ocorre que nós também podemos usar, né, correlações generalizadas para descobrir o fator de compressibilidade. Provavelmente vocês devem ter feito isso na disciplina de termodinâmica 1. Então, tem aí algumas tabelas e tal, tem que interpolar e tal, vocês chegam lá no valor Z. Nós, aqui nessa aula, a gente não está preocupado em descobrir o fator de compressibilidade, a gente está preocupado em usar dados experimentais do fator de compressibilidade, ou que tenham vindo de uma correlação aí, para estimar a fugacidade. Tá? Como é que se estima a fugacidade a partir do fator de compressibilidade? Bom, vem a partir dessa equação.
Então, estou destacando aqui. Ela só vale para a temperatura constante, tá? A dedução para essa equação, ela está lá no capítulo 6, quando a gente fala de propriedades residuais, né? E aí vem a definição de fugacidade, que nós vimos na aula passada. Mas, basicamente, esses tipos de problemas, eles, quando estão a temperatura constante, né, a gente usa essa expressão que está colocada aí para resolver. Então, o que vocês vão aprender nessa aula? Primeira coisa, né, é como resolver esse tipo de integral via método gráfico, que é o mais comum, tá? Regra dos trapézios. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, senão a gente vai aprender agora. Então vamos ao exercício. A partir dos dados a seguir, para o fator de compressibilidade do CO2 a 150, então temperatura constante, prepare representações gráficas da fugacidade e do coeficiente de fugacidade do CO2 versus a pressão para pressões de até 500 bar. Então sai uma determinada pressão e vai até 500. Compare as curvas resultantes com aquelas determinadas utilizando a correlação generalizada representada pela equação 1168. Então, essa parte aqui nós não vamos fazer. Essa última aqui, ó, nessa aula. Vocês podem fazer em casa como exercício. Tá? Então, só que eu vou remover desse exercício. Então, vocês podem fazer como exercício essa segunda parte. Tá? Essa parte que eu cortei. Na aula de hoje, nós vamos destacar isso aqui. Tá? Certo. O que é essa segunda parte? Ela é super demorada. Tá? Então, teria que, para cada pressão dessa, né, usar, ir lá e pegar os dados de pressão crítica, temperatura crítica do CO2, e utilizar aquela correlação Lee-Kessler, que nós vimos na aula passada, fazer aquela interpolação linear dupla em cada ponto, tal, estimar, achar o φ1, φ0, usar o fator acêntrico do CO2 e tal. Aquilo que a gente fez na aula passada. Então, não vou me alongar nesse pedaço. Né? Vamos usar, né, então, fazer a primeira parte aí do problema apenas. A segunda parte seria com relação ao conteúdo da aula passada. Então, como é que se resolve um negócio desse tipo que está colocado aqui? Nós temos dados de pressão, né, então a pressão está em bar, e tem o fator de compressibilidade na outra coluna. Tá? Então está ali 10, 20, 30, 40, a pressão vai aumentando, né? 80, 100, 200, 300, até 500. Para cada pressão, um fator de compressibilidade. Já reparem, né, que quanto menor a pressão, mais próximo de 1 é o fator de compressibilidade. Justamente, né, vocês já devem ter estudado esse fator, ele é, ele é um parâmetro aí, né, que ele pode ser inserido, ele é inserido, né, na equação do gás ideal para corrigir a equação do gás ideal. Né? A equação do gás ideal ela é muito boa, mas ela é uma correlação empírica e ela precisa de correções quando a gente está na realidade. E a partir, né, desse conserto, um conserto com S, né, esse conserto da equação do gás ideal, nós temos os valores aí experimentais do fator de compressibilidade, que também podem ser buscados a partir de tabelas com correlações generalizadas. Nesse caso, vamos encarar que esses dados aí sejam experimentais. Então, o cara foi lá, fez os experimentos, corrigiu a equação com esse fator de compressibilidade. Eu quero agora, a partir dele, determinar o coeficiente de fugacidade e a fugacidade e preparar essas representações gráficas. Ok? Essa é a introdução do problema. Vamos lá. Eu vou reescrever essa equação do outro lado para deixar ela clara como aplicar a regra dos trapézios. Tá? Então vamos lá. É log natural do coeficiente de fugacidade. E ele usa a letra I, ó, eu vou botar o I, CO2. Tá? Então o I
é a espécie química, que é o CO2. O log natural do coeficiente de fugacidade do CO2 é a integral de 0 a P de ZI, ou seja, o fator de compressibilidade do CO2, menos 1, dP sobre P. Tá? Como resolver? Bom, a gente pode usar softwares, né? Mas o mais comum em engenharia química, né, e na aplicação até mesmo prática, regra bastante comum e vocês já devem estar habituados a resolver isso. Se não, nas próximas disciplinas, principalmente na disciplina de reatores, tá? A regra dos trapézios é uma coisa que é muito, muito usada. Tá? Então, como é que a gente resolve esse negócio via regra dos trapézios? Ora, a gente quer o objetivo, né? Encontrar o coeficiente de fugacidade do CO2. Né? Por quê? A gente quer a fugacidade do CO2 em cada ponto. Lembra que o coeficiente de fugacidade do CO2 é a fugacidade do CO2 sobre a pressão. Né? Então, tendo um, a gente tem o outro. Então, veja bem, a gente quer isso. Como é que ficaria esse negócio? Ó, o coeficiente de fugacidade do CO2, na verdade, é E, né, que é o log natural, da integral de 0 a P do fator de compressibilidade do CO2 menos 1, dP sobre P. Né? Então, basta nós descobrirmos o valor dessa integral, né, para encontrarmos aí, né, o coeficiente de fugacidade. Tá? E aí, como é que resolve esse negócio? Essa integral aí? Regra dos trapézios, como eu havia falado. Como é que funciona essa regra dos trapézios? Né? Eu posso fazer o seguinte. Bom, escrever. Eu posso chamar aí uma variável que não está ali, vou chamar aí x, y. Né? Eu posso chamar y de z, fator de compressibilidade de CO2, menos 1, sobre P. Né? Se eu fizer isso, olha só, como é que fica? Fica assim, né? O log natural do do coeficiente de fugacidade é integral de 0 a P de y dP. Né? Fazendo aqui resolvendo a equação, né? Passo o P para baixo, dividindo. Ó. Ok? Aí, nós temos agora que fazer o seguinte. O objetivo, obviamente, é resolver esse negócio aqui. Nós fazemos um gráfico, né? Colocamos a pressão no eixo X e aqui a gente coloca Y, né? Que é, na verdade, Z CO2 menos 1 sobre P. Né? Esse gráfico ele vai ter um comportamento que não tem significado físico, né? E a partir dessa figura, né, nós calculamos a área sob a curva de 0 até determinada pressão. Né? Então, vão ter 0, 10, vamos ver os dados experimentais ali, 20, 40, 60, 0, 10, 20, 40, 60. A partir desses dados, nós vamos vamos ter aqui uma curva, que não sei como é que é, e aí a integral de 0 a p, né? Se for de 0 a 10, vai ser esse pedaço aqui. Aí eu conheço a área, eu resolvi aquela integral. Como é que vai ser o coeficiente de fugacidade
quando a pressão for 20. Ó, tem que integrar até 20. Né? De 0 a 20. Resolver, encontrei a área, sei o valor da integral, automaticamente eu já sei qual é o log natural de φ, né? O log natural do coeficiente de fugacidade, já sei qual é o valor do coeficiente de fugacidade, eu estou naquela pressão, eu sei qual é a fugacidade. Okay? Esse é a maneira de resolver. Então, falando, parece ser bem simples, bem fácil. Vamos resolver. Resolvendo aqui no Excel, essa planilha eu vou deixar para vocês, obviamente, né? Eu vou botar, já tenho aqui digitadinho, ó, os dados retirados do problema ali, né? Eu vou chamar aqui, chamei lá de y, né? Mas só para lembrar que é z menos 1, isso tudo sobre p, né? Pra vocês terem salvo aí, né? E vamos lá. Z menos 1, isso tudo dividido p. Tem aqui, isso para todos os cálculos. Agora eu tenho que colocar isso aqui em função de p. Tá? Então, ó, vamos fazer a nossa figura. Vou fazer ela assim, deixa eu ver como é que fica melhor. Assim. Ó, vamos aqui no eixo X. No eixo X a pressão. Vou botar os títulos dos eixos aqui. Ó, no eixo X é a pressão em bar. E no eixo Y, Z menos 1 sobre P. Tá? Ora, a área que a gente está interessado aqui, ó, é a área sob a curva. O eixo, né, o zero do eixo, ele está aqui em cima. Então, a área que nós estamos interessados é essa área aqui. Ó. Então, o trapézio ao contrário, pelo fato dos valores aqui terem ficado negativos. Tá? Então, né, só para ficar bem claro, né, eu vou botar aqui na apresentação como é que ficou, só para, né, ficar organizado. Então, boto aqui. Ok? Deixa eu botar ela destacando aqui quais são as áreas. Ó, essa área aqui, né, é a integral de 0 a p de z menos 1 sobre p dp. Essa área, né, até o zero aqui. Ok? Então, vamos fazer as continhas. Ó, vou botar assim, área. Ó, a integral de 0, deixa eu botar, mostrar aqui, né? A integral de 0 a p, né, seria essa, deixa eu ver se eu tenho, se eu copiei ela aqui. Aqui, ó. De 0 a p, então, se eu quiser descobrir a 10, eu quero fazer uma representação, né? De 0 a 10, ó, eu tenho que sair de 0 até o 10. O 10 vai estar aqui, ó, nesse ponto. Aqui, ó, se eu tivesse colocado o ponto pressão 0, né, o z provavelmente daria 1, mas daí 1 menos 1 sobre 0 aqui vai dar uma indeterminação. Então, seria esse pedacinho aqui, ó, né? Então, a primeira área, né, aqui visualmente, deixa eu ampliar aqui, seria esse primeiro pedacinho aqui, né? Eu vou de 0 a 10, né? Então, estou indo até 10. Vou botar assim uma ilustração. Ó, assim. Esse seria o primeiro pedaço.
relação à margem esquerda aqui, né? Aqui eu posso até considerar, não preciso nem ser um trapézio, que eu posso encarar como um retângulo para ficar mais fácil, né? De vocês visualizarem, né? Ó, como é que fica? A área de um retângulo é base vezes altura. Então a base é 10 vezes altura, que é isso aqui. Essa foi a primeira área, né? Esse que é 10 vezes essa altura, né? Que é 0,0015 aqui. A segunda, eu já posso implementar aqui o trapézio. Apesar de ser também quase um retângulo, né? Mas, ó, pegando esse ponto aqui, né? Como é que é a área de um trapézio? Para já deixar prontinho. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura. Tá aqui. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura. Isso tudo dividido por 2. Vamos lá. Nós estamos resolvendo a integral de 0 até 20, né? Para nós descobrirmos, né, qual é a área, aliás, qual é a fugacidade aqui, nós estamos interessados em saber qual é a área de 0 até P. P aqui, ó, no nosso caso, o segundo ponto, é 20. Então, nós temos que somar a área anterior. Tá? Então, é importante lembrar de somar. Eu vou deixar ela para somar depois de eu escrever a área do trapézio. Base maior, tá? Base maior, né? Tanto faz eu escolher se é esse ponto ou esse, né? Eu vou pegar o ponto anterior, né? Ó, base maior mais base menor, isso tudo vezes altura. Qual é a altura? É esse menos esse. Então, seria essa espessura aqui, né? Vezes altura. Isso tudo dividido por 2. Agora, o que acontece? Isso aqui, ó, é o cálculo só desse pedaço interno aqui, ó. Falta eu contabilizar esse outro pedaço aqui. Então, eu vou somar esse anterior aqui. Então, aí eu resolvi de 0 a P. Eu vou deixar escrito aqui, ó. Resolvendo 0 a P. A segunda área, né, ó, é esse outro pedaço aqui. Certo? Pedaço aqui. Só que eu vou sair do zero e vou até ele. Então tem que somar a área anterior. Se eu puxar, já fez a conta. Certo? Fazendo a outra, ó, feita a outra. E assim sucessivamente. Aqui mais uma, aqui mais outra, né? Até o final. Ó, nós fizemos a última. Como ele está resolvendo sempre somando a anterior, né? Então, fomos até 500. Né? Ora, nós acabamos de ver, né, que o coeficiente de fugacidade é essa integral aqui, ó. Aliás, é e elevado no valor da integral. Então, estamos prontos aí para resolver, né, conhecer, né, o coeficiente de fugacidade. Vou deixar isso aqui lá como recordação. E prática.
Eu vou botar essa integral aqui. Então, olha só, inserindo aqui, temos o φ, não, aqui. Ó, opa. Ele é exponencial dessa área aqui, ó. Então, está resolvido. A fugacidade do CO2, né, na verdade é o coeficiente de fugacidade vezes a pressão. Isso aqui está em ar. Tá? Temos aqui a solução do problema. Falta o quê? Representar graficamente. Tá? Viram como parece uma coisa difícil, mas encarando assim fica muito, muito simples. Né? Então, eu vou fazer assim, ó, a pressão versus a fugacidade, que é uma das representações mais tradicionais. Né? Vou botar assim, aqui. E eu vou botar aqui uma linha auxiliar. Vou botar aqui uma linha auxiliar de todo gráfico, de todos os eixos. Fugacidade, pressão, desculpa, o eixo X, um bar, e aqui fugacidade. Ok? Vou deixar aqui de 0 a 500. Eu vou colocar aqui uma linha auxiliar da fugacidade igual à pressão, para a gente ver esse desvio. Tá? Vou botar assim, linha F igual a P. Idealidade. Ó, vou botar assim, 0, 0, 500, 500. Só para fazer uma linha aqui, x igual a y, para a gente enxergar melhor. Isso que eu estou fazendo, na verdade, é uma linha diagonal 45 graus. Seria F igual a P. A cidade aqui está em bar. Importante botar as unidades. Né? Na mesma unidade. Vamos botar aqui na implementação do exercício. Antes da gente fazer a discussão, eu vou colocar aqui também o coeficiente de fugacidade em função da pressão. Vamos ver os dois gráficos. Um gráfico semelhante a esse, porém, eu vou botar assim, ó, pressão no eixo X e o φ, coeficiente de fugacidade, no eixo Y. Tá? Vou botar ele como linhas, uns pontos experimentais mesmo. Deixa eu ver se fica melhor. Tá uma linha azulzinha assim. Título do gráfico, título dos eixos, pressão em bar. E aqui eu vou copiar o símbolo para deixar aqui. Ajeitando o gráfico. E vou botar até 0,6 para ficar ainda mais evidente. O máximo, o mínimo, desculpe. 1 e 0,6. Então, finalizando o exercício, né, o primeiro exercício, né, nós temos aqui as representações gráficas que eu havia pedido.
essa linha aqui, ó, é a fugacidade do CO2 igual à pressão. É o comportamento ideal. Tá? Reparem o seguinte, à medida que a pressão aumenta, ó, ocorre aí ó, um distanciamento considerável, tá, da idealidade, certo? Até 500 bar, nessa temperatura que ele botou, 150, né, teria que dar uma olhadinha na temperatura crítica do CO2. Eu acho que essa temperatura que ele botou está acima da temperatura crítica. Então, por mais que eu aumente a pressão, o CO2 não vai mudar de fase, né? Como ele não muda de fase, né, eu não tenho aquela descontinuidade que eu mostrei na aula passada para vocês, como era o caso da água, né, em que há mudança de fase, né, o gás ele satura, né, e aí a gente percebe, né, já diante do gráfico da fugacidade, que houve uma mudança de fase. Tá? Para o CO2, provavelmente a temperatura crítica dele, agora não de cabeça, deve ser menor do que 150 graus, que é o caso desse problema. Então, ele, por mais que eu aumente a pressão, ele não se liquefaz. Bom, mas se eu botar, sei lá, 1000 bar, pressão absurda, né, ele não liquefaz, não tem jeito. Bom, em altas pressões, esses gases acima da temperatura crítica, né, quando eu aumento muito a pressão, ele acaba tendo um comportamento que a gente chama de supercrítico. Vou botar assim, aplicação. Fluidos supercríticos. O fluido supercrítico, ele tem a característica de um gás, que ocupa todo o espaço, é uma característica de gases, e tem característica de líquido. O que? A massa específica. Específica. Ele tem característica de gás, porque ele ocupa todo o espaço, mas se a gente for analisar, fazer a massa específica, dividir a massa pelo volume, aquela massa específica é característica de um líquido, é da ordem de um líquido, sei lá, 1000 kg metro cúbico. É uma massa específica de água, por exemplo, ou de outro líquido, 800 kg metro cúbico. Se tu pegar de um gás, a massa específica de um gás é 2 kg metro cúbico, mais ou menos, 1 kg metro cúbico. Né? Então, vou aumentando a pressão, ele vai tendo essa característica. Onde é que é usado isso? Para extração. Né? Então, ao invés de eu usar um solvente orgânico, eu posso usar o CO2 para retirar lá algum extrato de uma planta, como se ele fosse um óleo. Tá? Bom, e aí, a idealidade aqui usando o outro gráfico aqui, onde tem o fator de o coeficiente de fugacidade, ó, a idealidade seria isso aqui, ó, idealidade. O coeficiente igual a 1. Observa o grande desvio aqui da idealidade quando a gente analisa o coeficiente de fugacidade. A gente amplia ali aquela observação. Porque, assim, impressões pequenas, né, aqui, ó, eu tenho o comportamento ideal. Né? Aqui também, né, só que pequena, né, aqui já é 50 bar, né, então, e aí como está ampliada a escala, né, parece que a gente consegue enxergar melhor. Então, isso é meu primeiro passo, tá? Com relação a isso, vocês vão resolver agora, né? Podem pausar, de repente, essa aula antes de ir para o próximo exercício, se a gente encerrar esse primeiro pedaço, e botar assim, resolver a
atividade 6. Qual é a atividade 6? Deixa eu ver aqui. Botei aqui, ó, atividade 6. Ó, a 200 Kelvin, o fator de compressibilidade do oxigênio varia com a pressão, como mostra a tabela a seguir. Então, peguei na literatura para o caso do oxigênio a 200 Kelvin, e eu quero representações gráficas de novo, né, da fugacidade e do coeficiente da fugacidade, até 100 para o oxigênio. Então, quero que vocês exercitem, né, e vejam, comparem a diferença ali com o CO2, vejam se tem muita diferença e tal. Façam essa observação. Eu vejo um exercício bem semelhante para vocês sedimentarem aí, né, fixarem. É um exercício de fixação, na verdade. Tá? Dito isso, vocês podem pausar aí, que foi o primeiro exercício da aula de hoje. Tá? Agora, na sequência, começamos a segunda parte da aula. Propriedades em excesso. Tá? Bom, o que é isso? Eu já havia comentado na aula que a gente falou sobre propriedades parciais, né, aliás, sobre propriedades residuais e propriedades parciais. Eu já havia comentado com vocês a respeito das propriedades em excesso. Quando a gente estuda misturas gasosas, a gente está interessado nas propriedades, a gente chama, né, propriedades residuais. A gente determina a propriedade da termodinâmica da substância real e diminui, desconta do comportamento considerando o gás ideal. Isso quando a gente fala em gases. Quando a gente está falando de líquido, o nome que a gente dá é, ao invés de propriedades residuais, a gente chama de propriedades em excesso. Tá? Então, é a nomenclatura, mas basicamente o que a gente vai fazer é muito, muito semelhante. A gente determina a propriedade termodinâmica real, prática, experimental, e desconta, né, do comportamento ideal. Tá? Uma propriedade em excesso, né, propriedade em excesso, leva a letra E, né, é a propriedade experimental menos a propriedade considerando solução ideal. Tá? Bom, essas propriedades em excesso, né, elas vão nos dar aí uma gama de propriedades termodinâmicas que vão nos auxiliar para projetar diversas operações unitárias. Então, seria o comportamento termodinâmico, né, real de uma solução líquida. Tá? E essas propriedades elas são muito, muito fortes em função da temperatura. Tá? Bom, eu tenho ali no livro, eu botei aqui nessa discussão, tá, para vocês fazerem a leitura. E esses comportamentos, né, 1, 2 e 3, que estão destacados aqui, eu não vou mostrar para vocês no exercício. Tá? Aqui, ó, tem as propriedades em excesso de alguns pares binários. O par A é cloroformo e pentano, né? O par B é acetona e metanol, o outro par é acetona e cloroformo, enfim. Tem vários pares aí. E essas são as propriedades em excesso. Então, quando a gente foi, quando a gente foi para laboratório, tá? Quando a gente foi para laboratório, eu mostrei para vocês fizeram lá, né? Naquela prática que eu pedi para vocês, na última que a gente foi aí, nós analisamos o volume molar, que é uma propriedade termodinâmica, como uma função da composição do álcool lá que vocês utilizaram. E vocês obtiveram lá uma curva experimental, vou forçar aqui, ó, que era assim. Tá? O comportamento ideal, né, seria uma reta. Vou pegar aqui uma régua. Seria uma reta. Eu vou forçar bem aqui. Seria uma reta aqui, né? E aí, né, se nós fizermos essa diferença aqui, ó, o experimental, o real, né, menos o volume molar em excesso, né, seria o que vocês obtiveram experimentalmente, menos o volume considerando
solução ideal. Tá? Então, eu pedi, inclusive, para vocês fazerem isso. Tá? E aí, vocês obtiveram lá um gráfico com a seguinte característica: o volume molar em excesso, em função de x1, e ele fez uma caída assim, ó. Tá? Agora eu não lembro se ou foi assim, não lembro como é que foi o comportamento de vocês. Tá? Então, só depois vocês olhem lá agora, esqueci. Tá? Esses desvios eles podem ser positivos ou negativos, não tem um, um postulado de qual sinal que ele deve ter. Inclusive, pode haver mudança de sinal durante essa análise. Tá? Uma coisa é que, geralmente, o desvio máximo da idealidade, ou seja, o volume molar em excesso ou a propriedade em excesso máximo, acontece quando a mistura está 50-50, né? Falando em proporções molares, 50% de cada. Mas isso também não é uma regra. Tá? Observa, por exemplo, etanol e água tem um forte desvio da idealidade. A entalpia em excesso máximo acontece aqui, ó, né? Esse par E aqui, ó, etanol e clorofórmio também, ó. Os desvios máximos estão acontecendo, né? Ainda tem dois tipos de desvio ali. Então, não tem uma regra clara. Tá? Como tratar esse tipo de dado experimental? É o exercício que nós vamos fazer agora. Então, o exercício 11.32, tá, do nosso livro-texto, é um exercício que foi retirado aí, dados experimentais, né, de um artigo científico. Então, se vocês forem aí escreverem aí o nome desse cara aqui, esse Francesconi aqui, nessa revista, um artigo de 1997, bem antigo, ele estudou o sistema dioxano e os misturado com isooctano. Nós fomos para o laboratório aquele dia e nós fizemos a prática água e etanol, água, metanol, água, álcool isopropílico e água e não lembro qual era o outro. Foram 4 equipes aí. Esse cara escreveu um paper nessa época aí, analisando a mistura dioxano e isooctano. Tá? Então ele foi lá, fez várias composições, foi aumentando aqui, né? Fazendo aquele experimento que nós fizemos lá. Né? Usando dioxano aqui, o 1, né? Então, essa X1 seria a fração do dioxano. E foi analisando o volume molar da solução, descontou o valor para a solução ideal e obteve o volume molar em excesso. Tá? E aqui ele está representado em 10 na menos 3 ainda, né? Centímetros cúbicos por mol. Tá? A pergunta 1, a pergunta letra A, que nós vamos resolver agora, é a seguinte. Determine a partir dos dados valores numéricos dos parâmetros A, B e C na equação de correlação. Então, uma coisa muito comum, né, é projetar esses dados num gráfico e descobrir qual é a equação, né, que nos dá, que nos mostra como é que é o comportamento do volume molar em excesso em função da composição. Tá? Então é muito comum isso ser realizado. É o que nós vamos realizar agora, e que provavelmente vocês já devem ter feito aí nas disciplinas de cálculo. Mas vamos lá. Tá aqui, letra A. Ele nos deu a seguinte informação. Volume molar em excesso, vou reescrever aqui a equação, é x1 vezes x2, A mais B x1 mais C x1 ao quadrado. A pergunta é, quanto é que vale A, B e C a partir desses dados experimentais que estão aí? O que nós vamos fazer? Uma espécie de regressão, né? Mas é barbadinha, assim, a gente vai apertar lá no Excel e pedir a equação, certo? Bom, agora qual equação a gente deve pedir? É a partir do que ele está propondo ali. Tá? Por isso a gente precisa abrir essa equação e descobrir, né? Porque ele meio que codificou ali para nós, certo? Então vamos abrir ela. Objetivo. O A vale quanto? O B vale quanto? E o C vale quanto? Abrindo essa equação, vai ficar
assim, né? Mistura binária, então x2 é 1 menos x1. Vocês vejam o vídeo aí, vejam que de repente eu posso ter, posso cometer algum errinho aqui, mas vamos lá. Tomara que não. Vai ficar assim, x1 menos x1 ao quadrado. Vou fazer bem devagar aqui, para não errar. Agora vamos lá. A vezes x1 mais bx1 ao quadrado mais cx1 ao cubo menos ax1 ao quadrado menos bx1 ao cubo menos cx1 na quarta. Abrir. Tá? Agora eu vou juntar tudo, né, que tem ao cubo na quarta e tal, para ver o que acontece. Então vamos lá. Vai ficar menos cx1 na quarta. Ao cubo tem duas coisas, né? Então tem cx1 ao cubo menos bx1 ao cubo. Vou botar assim, ó, mais x1 ao cubo que multiplica c menos b. Tá? Eliminei os ao cubo que tinha ali. C menos b. Ao quadrado tem o a e b ali, ó. Então vou botar assim, mais x1 ao quadrado. Vou botar em evidência aqui e vou fazer assim, ó, b menos a. Tá? E por último, não menos importante, mais ax1. Ora, vamos fazer o gráfico e pedir um polinômio de quarta ordem. Observe, não há coeficiente linear. O que é isso? Nós poderíamos ter um parâmetro aqui que não está multiplicando a composição, não está multiplicando x1, né, que é aquele que quando x1 é zero, teria o valor lá que toca no eixo y. Seria o valor do volume molar em excesso. Então, a nossa equação geralmente tem lá mais próximo de zero que seja, às vezes o programa que a gente está usando, nesse caso o Excel, ele vai nos propor, né, um coeficiente linear. A gente tem que aprender a retirar ele. Então, eu vou ensinar isso também para vocês. O objetivo é chegar nessa equação. Olhando aqui, ó, 11,32, ó, eu vou pedir x1 em função do volume em excesso. Vou inserir aqui o gráfico. Ó, ele está aqui. Botei só os pontinhos experimentais. Aqui nos eixos, só para já ficar prontinho, né? Eu gosto sempre de botar dentro dos parâmetros certos aqui. Aqui é x1 e aqui é v. Eu vou copiar aqui para... Deixei meio pronto aqui para facilitar. Tá? Bom, vamos lá. Vamos pedir o polinômio. Vou clicar aqui. São dados experimentais. Não observa assim, aqui tem até não é uma coisinha contínua, né? Vou pedir aqui qual é o polinômio. Então, adicionar linha de tendência. A gente sabe que tem que ser um polinômio, polinomial de quarta ordem. Ó, quarta ordem. Veja que ele se adapta bem, né? Eu vou pedir aqui a equação. Ó, pedir a equação. Observa aqui, ó, essa equação que apareceu, atenção, de novo, apareceu aqui, ó, menos 3 aqui no final, aqui, ó, menos 3,0353. Esse é o coeficiente linear que eu havia comentado. O que é esse bendito menos 3,03? É o seguinte, ó, quando o x for zero, essa linha pontilhada aqui, ó, ela vai passar em menos 3.
em vez de passar no zero, ela vai passar em menos 3. Esse é o melhor ajuste que o Excel nos proporcionou aí, né? Ele tem um método de regressão lá dentro e ele fez passar ali, tá? Pensando no melhor ajuste. Fisicamente não faz sentido, porque o volume em excesso ele tem que ser zero quando x é igual a zero e x é igual a 1. Então, esse menos 3 está errado. Tá? Então, vou botar aqui para vocês. Certo? Não há coeficiente linear. O Excel ele faz o seguinte, ele vai nos sugerir essa expressão aqui, ó, mas nós temos que ficar tá ligado. Esse menos 3 aqui, ó, não é que a gente vai excluir ele. A gente vai pedir uma outra. Vou escrever aqui. É bem comum de errar. Né? O cara vai lá e aperta e tal, e sai usando sem pensar muito. Então vamos ser crítico aqui, ó. Cuidado, não há coeficiente linear. Isso aqui, ó, opa, está errado. Ó, esse, opa, o que eu vi aqui? Ó, certo? Cuidado, não é simplesmente excluir. Não é simplesmente excluir. Devemos estabelecer o intercepto, ok? Agora nós vamos pedir, ele foi porque ele acha, ele não sabe, no caso o software ele é burro, né? Ele não sabe que o volume, nós estamos fazendo uma coisa que é volume molar, e aí ele passa, ele não sabe que tem que passar no zero. Ele não pensa isso, ele pensa no melhor ajuste. Então, vocês podem ir aqui na linha, formatar a linha, e aí, ó, nós vamos definir interseção. Nós vamos dizer onde é que tem que passar. Ó, tem que passar no zero. Ele já está por convenção, ele já está passando no zero. Passando no zero, ele faz para nós um novo ajuste, tá? E esse sim, tá? Esse sim, não tem coeficiente linear, observe. Mas, e aí por isso os parâmetros aqui mudaram. Ok? Então, voltando aqui para a nossa aula, aqui ela, deixa eu ampliar um pouquinho aqui para nós. Aí, agora, vamos lá. Quanto é que vale A, B e C? Ó, menos C vale menos 267,99. Vamos lá. Menos C é igual a menos 267,99. Conclusão, C é igual a 267,99. Ok? Ah, era 300 e pouco ali, esse quadrúplo não fazia muito sentido. C menos B, C menos B vale 3.486,5. Conclusão, B, C para o outro lado, é C, que é 267,99, menos 3.486,5.
Tá? Fazendo essa conta aí, né? B vale, deixa eu pegar rapidamente a calculadora aqui. O B está valendo menos 3.218,51. E o A é o vezes x1, então, e B menos A tem que dar o mesmo valor ali. Então, olha só, o A é 3.450, 3.450,9. Repare o seguinte, que B menos A, né, B menos A também tem que dar aqui, né? Tem que fechar, né? Ó, B menos A é 6.000, menos, né? 6.670,4. Então vamos lá, vamos ver se daria certo. Se o A é 3.450, vai ficar B, que é menos 3.218. Só para ver se fecharia, né? Menos 3.218,51 menos 3.450,9. Isso aqui tem que dar 6.670, vamos ver. Não vai dar, talvez não dê na tampa, porque tem arredondamento aí. Deu menos 6.669,4. Então veja que é semelhante. Tá? Ok. Achamos A, B e C. E já temos a expressão que é essa aí. Tá? Então está muito bem descrita. Resolvemos a letra A. Certo? Resolvemos a letra A. Vamos agora ver a letra B. A letra B é importante. Determine, a partir dos resultados do item A, o valor máximo de VE. Em qual valor de x1 isso ocorre? Onde é que é o máximo? Qual o valor máximo? E qual o valor de x1? Observando aqui, ó, o valor máximo é esse aqui. E onde o x1 ocorre é isso aqui. Ó. Ok? Seria a letra B. Né? Mas como fazer isso? Né? Assim, o ponto de máximo ou de mínimo, pode ser, se vocês peguem um problema aí, eu acho que o problema que eu peço é um ponto de mínimo, né? Ocorre na derivada igual a zero. Ou seja, dv e dx1 igual a zero. Por quê? Ó, vx1. O que acontece aqui? Ó? Variação de dve, ou seja, ΔVE, é igual a zero nesse ponto ali. Né? Analiso em função de x1, varia ΔV, faz ΔV sobre ΔV sobre delta x1, isso aqui dá zero no ponto de máximo. Só no ponto, tá? Então temos que achar. Claro, quando a gente encontra esse ponto, né, eu sei qual é o valor de x1. Tá? Ok? Então vamos pegar a equação e fazer a função derivada. E fazer essa derivada igual a zero. Então, usar a equação anterior, derivar dv dx1 igualar a zero, né?
igual a zero. Vamos ver o que acontece? Ó. Vou escrever ela como ela está aqui. Ó. V é igual. Estou copiando aqui. Ó. Menos 267,99 x1 na quarta, mais 3.486,5 x1 ao cubo, menos 6.670,4 x1 ao quadrado, mais 3.450,9 x1. Ó, a derivada vai ficar assim, né? 4 vezes 267,99, ó. 4 vezes 267,99, já vou fazendo coisa, vai ficar menos 1.071,96 x1 ao cubo, mais 3.486,5 vezes 3, 10.459,5 x1 ao quadrado, menos 6.670,4 vezes 2, 13.340,8 x1 mais 3.450,9. Ok? Fazendo dv igual a zero, então vai botar o zero aqui, né? Nós encontramos x1. X1 vai dar. Então, quem tem HP, né, só escrever essa expressão e pedir a raiz aí. Mas, né, como nós estamos usando ali o Excel, dá para a gente fazer isso aqui tranquilamente no Excel. Tá? É o que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Se quiserem também resolver isso, mas é um polinômio cúbico, né? É um pouquinho chato, ele tem 3 raízes, né? Então uma só das raízes é a que nos interessa. Qual raiz é a correta? Não pode ser negativa e não pode ser maior do que 1. Tem que estar entre 0 e 1. Né? É importante saber isso. As raízes só têm significado, a que tem significado físico é aquela que estiver entre 0 e 1. E próximo aí, ó, de 0,3. Né? Então vamos lá. Resolvendo no Excel, vou salvar ela aqui. Enquanto isso, né, eu vou escrever aqui, ó, P máximo. Né? Vou botar aqui. Vou botar assim, x1, um valor, né? E aqui eu vou botar, sei lá, 0,3 inicial. E aqui a derivada. Deve ser 0. Vamos lá. Vou escrever essa expressão aqui. Então, deixa eu dar um print aqui. Mais simples de selecionar. Opa, peguei demais. Vou botando ela aqui. Menos 10.000, não, é 1.071,96
vezes x1 ao cubo mais 10.459,5 vezes x1 ao quadrado menos 13.340,8 vezes x1 mais 3.450,9. Isso aqui tem que ser zero. Como é que faz? Primeiro passo, vamos usar o solver. Né? Então, nós já usamos outras aulas aí, eu já ensinei vocês no começo da disciplina. Né? O objetivo é, faça isso aqui ser zero, variando x1. Né? Não é, muito simples. Né? Vamos lá, vamos ver se ele consegue. Solver, objetivo. Esse aqui deve ser zero. Se não funcionar, pode ser que ele não consiga. Pode ser que não consiga. Se ele não conseguir, aí nós podemos pedir o valor mínimo. O mínimo só pode ser zero dessa derivada aqui. Mas tudo bem, vai ser um número próximo zero. Vou tentar com zero. Variando x, né? x1. Ó, ele chegou, não chegou em zero, ele chegou em 6,8 vezes 10 a menos 5, que é 0,0000068. Então é bem pequena. E x1, 0,35. Então, descobrimos que x1 é 0,35. Ok? Aquele ponto, né, o ponto aqui, ó, onde acontece o máximo é em 0,35. E qual é o valor máximo? É algo entre 500 e 600. Basta agora a gente botar 0,35 no lugar de x nessa expressão aqui, ó. Vou botar 0,35 aqui, eu vou saber que valor é o valor máximo. Então, eu vou fazer isso agora. Fazendo isso, eu vou botar aqui, ó, V máximo. Menos, ó, aqui, ó, x na quarta, então, ó, vezes esse aqui elevado na quarta. Vou copiar ele aqui para nós. Tá? E temos o valor máximo aí em centímetros cúbicos por mol. Tá? Em centímetros, aliás, vezes 10 a menos 3, né? Os dados estão em vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos por mol. Tá? Então, temos a letra B. Letra B, valor máximo, 536, em qual valor de x1 isso ocorre? Em 0,35. Tá? Então, vou escrever 536,17. Só para finalizar o problema. Bom, vamos ver se ele está voltando. Tá. Então, para finalizar então o problema, x1 deu 0,35. B deu, agora eu me esqueci. Deixa eu voltar aqui. 536,17. 536,17. Se eu não me engano, é 10 vezes 10 a menos 3, tá? Centímetros cúbicos por mol. Isso aqui é do problema.
da tabela. Tá? Se olhar na tabela lá, os dados estão vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos por mol. Ok? Bom, essa foi a letra B. Vamos ver a letra C? Ó, agora, para encerrar a aula e esse problema, né? Eu quero saber, a partir desses resultados, né, do item A, expressões para o volume parcial molar em excesso. Então, isso nós já fizemos falando em volume parcial. Hoje eu vou mostrar aqui agora o volume parcial molar em excesso, tá? Para as duas espécies. E um gráfico disso aí em função de x1. E eu quero ainda a discussão. Então vamos lá. Ó, nós podemos usar essas expressões que foram na primeira aula aí de propriedades parciais, eu passei para vocês, a gente deduziu junto. Então, fizemos essa dedução em aulas anteriores. Então vamos lá. O volume parcial molar em excesso é o volume em excesso mais x2, que é 1 menos x1, dV e dx1. Nós já temos como fazer esse para o volume parcial molar em excesso da espécie 1. Para o volume parcial molar da espécie 2, nós vamos usar a outra expressão. Tá? Então, fazendo para a primeira, assim, letra C. Para V1, é isso aqui. Vamos lá, agora tem que abrir a expressão aí. Eu vou pegar o volume parcial molar em excesso da espécie 1, é esse aqui. Vamos lá. Essa expressão menos 267,99, tal, isso aqui tudo. Vou escrever lá. Menos 267,99x na quarta. Opa. Quarta. Mais 3.486,3x1 ao cubo. 86, 3.486,5, né? X1 ao cubo. 6.670 x1 ao quadrado. Mais ou menos. Menos. 6.670 x1 ao quadrado, vírgula 4. Mais 3.450,9 x1. Mais 3.450,9 x1. Fechando aí a... Esse aqui é o V, mais 1 menos x1, que multiplica dV dx1. dV dx1 é essa expressão que nós tínhamos aqui, ó. Então é menos 10.071,96, então multiplica, né? Por menos 10.071,96 x1 ao cubo, mais 10.459,5 mais 10.459,5 x1 ao quadrado, 13.000 menos 13.340,8 x1 mais 3.450,9. Tá, lembrando que nós estamos fazendo aqui os Paranauê,
vai ficar, vamos abrir, V1 em excesso. Esse pedaço todo aqui eu vou considerar igual. Então, vou pegar aqui, para não copiar tudo, né? Vou pegar isso aqui e colocar aqui. Mas, agora sim eu vou abrir esse negócio, né? Para não ficar tão grande, né? Mas vamos lá. Vai ficar assim, ó. Mais, abrir parênteses. Na verdade, nem precisa esse parênteses. Vou tirar. Agora vou fazer de preto aqui para diferencial. Mas é 1 vezes tudo isso. Então vai ficar, né, seria mais. Eu vou botar o parênteses. Menos 1071,96x1 ao cubo. Mais 10.459,5x1 ao quadrado. Menos 13.340,8x1 mais 3.450,9. Isso tudo aqui agora, mais, agora aqui, ó, 10.071,96x1 na quarta. E aí, menos, né, porque daí menos x1 fica menos 10.459,5 x1 ao cubo, quase que saiu um quadrado aqui. Aí menos vai dar mais 13.340,8 x1 ao quadrado mais menos FUP, como força do hábito, menos 3.450,9 x1. Olha só que loucura. Pegando fogo na cabeça. Tá pegando fogo na cabeça. Mas vamos lá. Vamos juntar tudo que é... tem x1 na quarta, né? Então, eu vou pegar aqui de outra cor. Pra gente... Ó, V1... Eu vou tentar botar tudo numa linha só. Ó, na quarta tem esse negócio aqui com esse negócio aqui. Então, já resolvendo ele, vai ficar assim, ó. 1071. Agora é 1071 mesmo, deixa eu só confirmar. 1071. 1071,96 menos 267,99. Minhas contas aqui está ficando 803,97 x1 na quarta. Deixa eu colocar assim. Agora vamos pegar o que tem ao cubo aí. Ao cubo nós temos, vou escrevendo tudo aqui, né? Esse aqui, então, menos 10.459,5. Tem aqui, menos 10.071,96. E tem aqui, ao cubo. Mais 3.000, é 1.071, 3.486,5. Então aqui deu menos 8.044,96 x1 ao cubo. Agora vamos nos quadrados. Positivo aqui, 13.340,8. Mais um negócio positivo aqui, 10.459,5. Positivo aqui.
Uhum. Mais esse aqui, não. Aqui é o quadrado. Mais... Onde é que eu estou fazendo esse quadrado, né? 10.459. Aqui, e o quadrado que eu tenho outro aqui é esse. Menos 6.670,4. 2, 3, é isso aí. Deu positivo. Mais 1.712, não, 17.129,9 x1 ao quadrado. E por último, não por último não, ainda vamos botar os x1 ainda, né? Agora aí, ó. x1, aqui, 3.450,9 negativo. Depois tem mais esse aqui, que é menos 13.340,8. E depois tem esse aqui, mais 3.450,9. Minhas contas, menos 13.340,8 x1. E por último, a única coisa que tem sobrando aqui, esse aqui, mais 3.450,9. Ufa! Estamos quase terminando o exercício. Vamos para V2 em excesso. Tá? V2 em excesso é volume molar em excesso menos x1 dV dx1. Então, procedimento análogo. Tá? Vamos lá. V2 em excesso, volume parcial molar em excesso, é o volume molar em excesso da solução, que é esse primeiro pedaço aqui, ó, menos 267,99 x1 na quarta, mais 3.486 x1 ao cubo, menos 6.670,4 x1 ao quadrado, mais 3.450,9 x1, fechou, menos, agora sim, menos x1 que multiplica, né, a derivada. A derivada, né, é isso aqui, né? dV dx1. Eu já tinha copiado aqui, fica mais fácil. Menos 1.071,96 x1 ao cubo, mais 10.459,5 x1 ao quadrado, menos 13.340, esqueci a vírgula 8, e por último 3.450,9. Fecha parênteses. Ok? Então tá resolvendo esse negócio aqui, né? Vai ficar da seguinte forma, né? Vou fazer semelhante ao que eu fiz ali para poupar tempo. Eu vou pegar esse pedaço aqui, vou botar ele aqui e vou fazer a distribuição aquela, outro lado, assim, né? Vai ficar mais 10.071,96 x1 na quarta, menos
10.459,5x1 ao cubo, mais 13.340,8 x1 ao quadrado, menos 3.450,9 x1. V2 em excesso vai ficar, unindo tudo que tem aí na quarta, com ao cubo, com coisa, vai ficar assim, ó. Vou usar aquele outra cor, né? Ó, na quarta tem isso aqui e tem isso aqui. Então vai ficar 1071,96 menos 267,99. 803,97 x1 na quarta ao cubo. Tem isso aqui, 10.459,5 vezes menos 1, né? Negativo. Aí tem aqui, mais 3.486,5, deu menos 697, não, 6.973 x1 ao cubo, tá? x1 ao cubo. Ao quadrado tem aqui, que é 13.340,8. 13.340,8 menos esse aqui, 6.670,4. Ficou positivo, obviamente, né? 6.000. Não, peraí. Peraí. 13.340,8. Dá positivo é o dobro, na hora que eu vi. 6.670,4 x1 ao quadrado. O que aconteceu? Por que deu metade? 13.340,8 menos 6.670,4. 6.670,4. Incidência aqui. E aí, isso foi ao quadrado. E agora, tem esse aqui que é x1, com esse aqui, zero, né? Negativo com negativo, zero. Ok? E é isso. Né? Temos a expressão. Eu achei que estava faltando alguma coisa, não. É isso aí mesmo. 4, 3, 2 e 1, zerou e o 0 não tem. Tá certo. Ok, chegamos na expressão. Tá? Chegamos na expressão do V1 e V2. Era um pedaço do problema. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer V1 e V2 parcial aqui, né? Em função de x1. Certo? É o que nós vamos fazer agora. Então, vou pegar essas expressões aqui para nos auxiliar. Vou pegar essa aqui. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui nesse local. E o V1, vou botar aqui. Deixa eu só pegar ele aqui. Aqui, ó. Então vamos fazer rapidamente aqui as duas expressões. O V2 está aqui, eu vou botar ele aqui. Então vamos lá. Vai ficar por cima.
V2, rapidinho, 803,97 vezes x1 na quarta menos 6.973 vezes x1 elevado ao cubo mais 6.670,4 vezes esse cara aqui ao quadrado. O outro, né, é 803,97 vezes esse aqui elevado na quarta menos 8.044,96 vezes esse aqui elevado ao cubo mais 17.129,9 vezes x1 elevado ao quadrado menos 13.340,8 vezes x1 mais 3.450,9. Um número negativo. Aí vamos ver o que eu acho que está certo. Então, vamos ver como é que é o aspecto gráfico, aí já mostro, já explico. Se a gente acertou ou se a gente errou. Vamos lá. O gráfico é x1, né, contra v2 e x1 contra v1. Então, no mesmo gráfico. Ó. Esse versus esse versus esse. É isso aí, tá certinho. Deixa eu só... tá aqui o título do gráfico. Tirar ele, botar título dos eixos. x1. E aqui é o V1E e o V2E. Deixa eu copiar eles. Vou botar de 0 a 1. Editando o gráfico para nós. Ó, esse aqui, ó, é o V1. Esse aqui, a legenda está série 1, série 2, eu vou... Esse aqui é o 2. Deixa eu ver se ele copia aqui para a gente fazer a discussão. Veio o negócio que eu queria que viesse. Vamos para a discussão. Para finalizar, então, ó, esse aqui é o volume parcial molar da espécie 1 em excesso. Essa outra linha aqui é o volume parcial molar
da espécie 2 em excesso. Aquele comportamento da espécie ter uma propriedade parcial durante a mistura, que foi o que nós falamos logo no começo desse capítulo aí que a gente já está tratando, né? É, né, uma característica que também dá para a gente analisar, né, sobre o aspecto da propriedade em excesso. Tá? Então, assim, observe o seguinte, características quando a gente faz essa análise que são comuns. Né? Quando o volume parcial molar em excesso, né, da espécie 1 diminui, o volume parcial molar da espécie 2 aumenta. Tá? Observa, né? Quando está caindo um, o outro está levantando. O contrário também é válido. Reparem no seguinte, quando o volume parcial molar da espécie 2 está diminuindo, né, ele vai tocar, o volume parcial molar da espécie 2 está diminuindo, o outro tem uma característica de aumento. Né. Isso aqui é uma observação. Outra observação, tá, é que a derivada, tá, se eu pegar a derivada de V1e em relação a x1, ela é zero quando x1 é igual a 1. E a derivada de V2, e isso aqui vem da equação de Gibbs-Duhem, mas dá para a gente analisar no gráfico ali, quando x2 é igual a 1. Né? Então, onde é que está isso? Ó, essa derivada aqui, ó, ela é nula, que é essa análise aqui, e essa derivada aqui, ó, quando x2 é igual a 1, é essa análise aqui. Tá? Então, essas derivadas elas são nulas. Repare que quando o volume molar em excesso da mistura é máximo, há a interseção de V1e e V2. Ó, aqui, ó. Em x1 igual a 0,35, VE é máximo. Item anterior, né? A gente viu isso no item anterior. Certo? Essas são as observações características gerais desse exercício. Agora, né, a atividade que vocês vão fazer. Deixa eu botar ela aqui. Com isso, tá assim, agora, né, vocês vão fazer a atividade 7, certo? Então, a partir disso, agora, deixa eu botar ela aqui. Como é que eu escrevi para vocês aqui na... Feito isso, né? Deixa eu só... Pronto. Agora, faça a atividade 7. Qual é a atividade 7? Essa. Tá? Problema muito semelhante. O mesmo autor, tá? Inclusive, o Francesconi aí. Provavelmente o mesmo paper, ele deve ter estudado várias misturas aí, né? Ele estudou mistura de dicloroetano e de metilcarbonato em outra temperatura.
E aqui ele usou um calorímetro e analisou a entalpia em excesso. Tá? Então, mesma coisa, a partir desses dados experimentais, eu quero os parâmetros A, B e C ali na letra A. Quero saber o valor mínimo da entalpia, né? Em que valor isso acontece, e também as expressões e o gráfico. Então, o exercício praticamente igual, só troca os números. Né? E, claro, troca a propriedade, mas a metodologia, o equacionamento é o mesmo. Tá? Isso fica como a atividade 7, certo? Ambas as atividades estão no Moodle. Tá? Então, eu separei lá como atividade 5, 6 e 7. 5 é da aula passada, né? Eu já tinha pedido já semana passada. 6 do primeiro exercício da aula de hoje. Vou botar aqui. Voltando. Ó, resolver a atividade 6. Então, foi do primeiro exercício da aula de hoje. E aí, agora a atividade 7. Certo? Agora, respirar é com vocês. Tá? Se vocês estão vendo isso na sexta-noite, quero desejar um bom fim de semana. Certo? Eu vou ficar disponível no WhatsApp, tá? Para, se vocês tiverem dúvidas durante a solução desses exercícios que eu estou propondo. Tá? Eu gostaria que vocês estivessem fazendo isso durante a noite da sexta-feira. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula de hoje, dessa forma. Né? Vamos ver se vocês resolvendo os exercícios que eu estou pedindo, olhando essa gravação, tem um melhor aproveitamento. Tá? Mas, na outra semana a gente já volta como era até semana passada, tá? Se não, caso não tenha sido aprovado. Ah, últimos recados, né? Na semana que vem, semana de Ciência e Tecnologia, nós vamos ter uma palestra bem bacana, bem legal com o Alexandre, tá? Sobre cálculo cervejeiro, tá? Então já está tudo certo para a palestra da semana que vem. E na outra semana, a avaliação. Então, a ideia é vocês usarem esses exercícios aí que eu estou pedindo para também como material de estudo para avaliação. Certo? Então, vou parar a gravação e encerrar a aula de hoje.